Olá, boa noite. Eu sou Carlos Eduardo Cunha e começa agora o Jornal da Justiça desta sexta-feira, 7 de julho. Atos antidemocráticos de 8 de janeiro completam 6 meses. Para marcar a data e reforçar a estabilidade da democracia e da Constituição Federal, mesmo após os ataques, o STF promove neste sábado um tuitaço nas redes sociais com a hashtag Democracia Inabalada. Este é um dos destaques de hoje e você acompanha também nesta edição. Decisão liminar do ministro Gilmar Mendes suspende inquérito que apura a compra de kits de robótica em Alagoas. Partido político pede imunidade de PIS/COFINS em serviços de exportação para a Zona Franca de Manaus. E ainda, o projeto do Judiciário do Rio Grande do Sul, que há quase 2 décadas apresenta o sistema de justiça a crianças e adolescentes do estado. Amanhã completam-se 6 meses dos ataques às sedes dos 3 poderes da República. Para lembrar a data, o Supremo vai realizar um tuitaço nas redes sociais com a hashtag Democracia Inabalada. Confira na reportagem de Renato Rosa. As imagens provocam uma reflexão sobre os ataques. A campanha produzida pelo Supremo mostra o que nunca deve ser esquecido: as invasões no dia 8 de janeiro. A data ficou conhecida como o Dia da Infâmia. O plenário foi destruído, vidraças foram quebradas, estátuas derrubadas, poltronas arrancadas, móveis despedaçados e obras de arte danificadas. Janelas foram pichadas e salas de áreas administrativas que funcionam nos demais andares do edifício sede também tiveram as instalações destruídas. No mesmo dia, a presidente do STF, ministra Rosa Weber, divulgou uma nota em resposta aos ataques. O Brasil viveu neste domingo, 8 de janeiro de 2023, uma página triste e lamentável de sua história, fruto do inconformismo de quem se recusa a aceitar a democracia. Desde que o ato foi anunciado, mantive contato com as autoridades de segurança pública, do Ministério da Justiça e do Governo do Distrito Federal. Os agentes do STF garantiram a segurança dos ministros da Corte, que acompanharam os episódios com imensa preocupação. O STF atuará para que os terroristas que participaram desses atos sejam devidamente julgados e exemplarmente punidos. O prédio histórico será reconstruído. A Suprema Corte não se deixará intimidar por atos criminosos e de delinquentes infensos ao Estado Democrático de Direito. Rosa Weber criou um gabinete extraordinário para a reconstituição do plenário. O espaço foi reconstruído em menos de um mês pela dedicação de dezenas de pessoas. Obras de arte foram restauradas, móveis foram reformados e documentos históricos recuperados. Em 1º de fevereiro, a abertura do ano judiciário, cerca de 1.000 servidores, colaboradores e estagiários abraçaram o edifício sede do Supremo Tribunal Federal. Os ministros também participaram do ato simbólico. Na primeira sessão do ano, Rosa Weber destacou que os atos antidemocráticos tiveram um efeito contrário: fortaleceram a democracia e as instituições. Não destruíram o espírito da democracia. Não foram e jamais serão capazes de subvertê-lo, porque o sentimento de respeito pela ordem democrática continua e continuará a iluminar as mentes e os corações dos juízes desta Corte Suprema, que não hesitarão em fazer prevalecer sempre os fundamentos éticos e políticos que informam e dão sustentação ao Estado Democrático de Direito. Após o dia 8 de janeiro, mais de 2.000 pessoas foram detidas. A maioria ganhou liberdade com a aplicação de medidas cautelares. Atualmente, 253 pessoas continuam presas.
Hoje, em entrevista ao Jornal da Justiça, primeira edição, o ministro aposentado do STF, Aires Brito, reforçou o papel de todos na prevenção e combate a qualquer tentativa contra o regime democrático. Se a democracia for varrida do mapa, leva o mapa junto. A democracia é íncito, é natural a ela, é inerente a ela, o poder e o dever de desarmar quem se arma para abatê-la. Porque senão a democracia, pelo cruzar de braços, por assistir passivamente a atentados a ela mesma, a democracia estará se prometendo ao túmulo, estará dispondo sobre os seus próprios funerais, o que é uma interpretação jurídica e política absolutamente absurda, que deve ser descartada de plano. Para o fortalecimento do poder judiciário, da democracia e da Constituição Federal, mesmo após os ataques, o Supremo promove neste sábado um tuitaço nas redes sociais, com a hashtag Democracia Inabalada, entre 9 e 11 horas da manhã. As peças e textos produzidos pela Secretaria de Comunicação do Supremo mostram o que foi danificado e a restauração. E você está convidado para participar desse movimento. O ministro Gilmar Mendes do Supremo, numa decisão liminar, suspendeu as investigações da Polícia Federal e os desdobramentos sobre a suspeita de fraude na compra de kits de robótica por municípios de Alagoas para escolas públicas. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. A decisão do ministro Gilmar Mendes é para verificar se a investigação envolve deputados federais com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal. O pedido para suspender o inquérito foi feito por um parlamentar depois que a Justiça Federal de Alagoas enviou o caso para o STF, a pedido da Polícia Federal do Estado. O caso corre em segredo de justiça. Gilmar Mendes afirmou que na portaria de instauração do inquérito policial chama a atenção que o nome do parlamentar foi ocultado, embora a investigação apontasse envolvimento nos atos narrados pelo delegado da Polícia Federal. Segundo o ministro, os elementos indicam que a investigação buscava apurar a participação do parlamentar, sem que o inquérito tenha observado as formalidades exigidas pela jurisprudência do STF. A decisão liminar de Gilmar Mendes ainda será analisada pelos ministros da segunda turma do Supremo. O Partido Socialista Brasileiro contestou no STF a tributação de PIS e COFINS sobre a exportação de serviços para a Zona Franca de Manaus. Daniela Ramalho. Aqui no Supremo Tribunal Federal, o Partido Socialista Brasileiro ajuizou a arguição de descumprimento de preceito fundamental, a DPF, questionando uma série de decisões judiciais que têm negado a imunidade tributária do Programa de Integração Social, o PIS, e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, COFINS, sobre as receitas de exportação de todos os serviços para a Zona Franca de Manaus. O PSB argumenta que essas contribuições não deveriam ser aplicadas sobre as receitas decorrentes da venda de mercadorias para a Zona Franca, pois essa atividade seria equiparada à exportação. A Constituição Federal estabelece que as contribuições sociais não devem incidir sobre as receitas provenientes da exportação de produtos e serviços. E um decreto de lei de 1967 diz que a exportação de mercadorias de origem nacional para consumo ou industrialização na Zona Franca de Manaus ou reexportação para o estrangeiro será para todos os efeitos fiscais constantes da legislação em vigor, equivalente a uma exportação brasileira para o estrangeiro. A ação movida pelo PSB, que inclui um pedido de liminar, foi distribuída à ministra Carmen Lúcia. O Supremo definiu a real localização geográfica do complexo hidroelétrico de Xingó, o que colocou um ponto final na disputa de anos entre os estados de Alagoas e Sergipe. Carolina Chaves. Os ministros do Supremo Tribunal Federal analisaram uma ação apresentada pelo município de Canidé do São Francisco, em Sergipe, que pedia a delimitação de fronteira com o município alagoano de Piranhas e a definição exata de onde estão localizadas as unidades geradoras de energia elétrica do complexo hidroelétrico de Xingó.
Com isso, definir o destino dos tributos provenientes da energia elétrica produzida pelo complexo. O complexo hidroelétrico está instalado no Rio São Francisco, na divisa entre os estados de Alagoas e Sergipe. Ele tem grande importância para o desenvolvimento regional e é um dos principais geradores de irrigação e abastecimento de água no município de Canindé, de São Francisco e Sergipe. Na decisão, o relator ministro Edson Fachin entendeu que as unidades geradoras de eletricidade estão no município sergipano e que Alagoas é usado apenas para receber a água que não foi usada na geração de energia. O ministro tomou como base uma perícia realizada pelo Exército Brasileiro, que concluiu que o local com maior avanço da passagem da água no Rio de São Francisco e mais profundo está mais próximo de Canindé do São Francisco. Portanto, todos os tributos decorrentes da produção de energia elétrica são do estado de Sergipe. A decisão foi unânime. A seguir, STJ condena Procurador Regional da República por difamação e injúria. Voltamos já. A Corte Especial do STJ condenou o Procurador Regional da República, Manuel Pastana, por difamação e injúria contra um delegado e um integrante do Ministério Público Federal. Júlia Velar. De acordo com a ação penal, o caso teve origem em agosto de 2020, após publicação de reportagem em um jornal. Com base em declarações de Manuel do Socorro Tavares Pastana sobre suposta conduta inadmissível no Ministério Público Federal no Amapá, em meio à Operação Minamata, deflagrada para combater o garimpo ilegal na região norte. Tanto o procurador da República quanto o delegado da Polícia Federal, citados na reportagem, representaram contra o autor das críticas. Na denúncia apresentada ao STJ, o Ministério Público Federal, o MPF, alegou que o réu ofendeu a dignidade e o decoro das vítimas, além de imputar condutas ofensivas à honra. Já a defesa do procurador Manuel Pastana alegou que ele fez apenas críticas aos servidores públicos e que é alvo de sistemática perseguição no MPF. Para o relator do caso no STJ, ministro Francisco Falcão, ficou comprovado no processo que o réu produziu e subscreveu o documento em que fez constar deliberadamente ofensas à honra das vítimas. Assim, a Corte Especial julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Procurador Regional da República, Manuel Pastana, a 5 meses e 13 dias de detenção, pena convertida em multa de 10 salários mínimos. O MPF denunciou um servidor da FUNAI suspeito de participar de uma organização criminosa que fraudava documentos para concessão de aposentadoria a indígenas. Pedro Canguçu tem as informações. De acordo com o Ministério Público, o servidor da Fundação Nacional dos Povos Indígenas fazia parte de uma quadrilha que atuou na falsificação de documentos emitidos pela Fundação para que os indígenas tivessem vantagem ilícita de benefícios previdenciários e empréstimos consignados. A organização criminosa foi descoberta em uma operação da Polícia Federal deflagrada em junho deste ano. E, segundo o Ministério Público, o grupo deixou um prejuízo aos cofres públicos estimado em 64 milhões de reais. Conforme as investigações, o servidor da FUNAI emitia documentos falsos para mudar a idade dos indígenas e simular o período mínimo de aposentadoria por idade rural, de 60 anos para homens e 55 para mulheres. Com os documentos em mãos, os indígenas solicitavam ao INSS a aposentadoria por idade rural e obtinham empréstimos em bancos. O Ministério Público Federal apontou que o servidor atuou para que pelo menos 5 indígenas obtivessem vantagem ilícita. Mas a operação revelou que já foram identificados ao menos 552 falsos indígenas aposentados em todo o estado. Os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documentos, estelionato previdenciário, formação de quadrilha e inserção de dados falsos em sistema de informação do governo federal e podem pegar de 1 a 5 anos de prisão, além de multa. A 7ª turma do TST decidiu que o Bradesco deverá pagar a uma ex-gerente do banco o intervalo que era previsto na CLT para as mulheres em caso de prorrogação da jornada. O dispositivo foi revogado em 2017 pela reforma trabalhista, como conta a repórter Samantha Flor.
O artigo 384 da CLT, extinto pela Lei 13.467 de 2017, conhecida como Reforma Trabalhista, estabelecia que, em caso de prorrogação do horário normal, a empregada teria direito a um descanso de 15 minutos, no mínimo, antes do início do período extraordinário de trabalho. Na reclamação trabalhista, a bancária disse que nunca havia usufruído desse direito e, por isso, solicitou o pagamento correspondente com acréscimo de horas extras. O pedido foi negado pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região no Paraná excluiu a condenação com base na própria jurisprudência de que o intervalo só seria obrigatório se o trabalho extraordinário fosse superior a 30 minutos. Mas, com base em precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, o relator do recurso de revista da bancária na 7ª turma, ministro Cláudio Brandão, considerou que basta a constatação de que a empregada estava submetida à sobrejornada para que seja reconhecido o direito ao intervalo anteriormente previsto no artigo 384 da CLT. O agravo é provido, é o meu voto nesse sentido. E já na sequência, presidente, em relação ao recurso de revista que está em julgamento, que passa a ser julgado na sessão de hoje, a matéria já é conhecida, inclusive por decisão do Supremo Tribunal Federal, é conhecido e provido para condenar o pagamento do intervalo previsto no artigo 384 da CLT, nos moldes como consignados no Acordo Regional, sem a limitação dos 30 minutos. Essa tese, inclusive, presidente, não houvesse a supressão do tema na Lei 13467, merecia recursos repetitivos, porque o Tribunal do Paraná criou uma tese de que só é devido o intervalo quando a prorrogação ultrapassar 30 minutos. Tem centenas de casos aqui julgados, todos no mesmo sentido, em que se provê o recurso para afastar essa exigência que não está na lei. Por unanimidade, o colegiado condenou o banco a pagar o intervalo previsto na CLT para a gerente. Não cabe mais recurso da decisão. A Justiça Federal manteve multas de trânsito que não foram entregues no endereço informado pelo proprietário. William Nascimento. As multas foram emitidas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, o DENIT. No processo, o dono de 2 automóveis no interior de Goiás tentava anular as infrações, sob a alegação de que não teria recebido as notificações em casa e que só teria tomado conhecimento dos débitos quando foi pagar o IPVA dos veículos. Ao analisar o recurso, o desembargador federal Daniel Paes Ribeiro observou que não é possível transferir ao órgão de trânsito o ônus que cabe ao destinatário. Para o magistrado, o interessado deve comparecer à unidade postal mais próxima de seu endereço para receber as correspondências e não violar o princípio da boa-fé objetiva, visto que ele mesmo indicou o endereço não atendido pelos Correios e estaria, assim, se beneficiando da própria negligência. O relator citou ainda o entendimento do juízo de primeiro grau de que cabe à parte interessada buscar as suas correspondências quando se tratar de áreas com menos de 500 habitantes e que contam apenas com serviços postais internos. No próximo bloco, a gente fala sobre o projeto Formando Gerações do Judiciário Gaúcho. Voltamos já. Em Porto Alegre, o projeto Formando Gerações está prestes a completar 20 anos. A iniciativa apresenta o sistema judiciário para crianças e adolescentes. Matheus Beck. Desde 2004, cerca de 18 mil alunos de mais de 250 escolas públicas e privadas do Rio Grande do Sul já visitaram o Palácio da Justiça para conhecer por dentro o Poder Judiciário. Os mais recentes foram os estudantes do Colégio Batista Brasil, do bairro Floresta, em Porto Alegre. Eu já vim aqui com outra escola e esse ano é a primeira vez que eu venho com o Batista, né? Justamente para trabalhar isso com os alunos, para que eles possam entender como é que funciona o sistema judiciário e principalmente desenvolver argumentação junto com a prof de português. Então nós trabalhamos argumentação, eu trabalho filosofia da linguagem, eu trabalho falácias dentro da parte da lógica, a questão da construção da argumentação, a retórica socrática, a dialética, então todo um processo de filosofia transferido para a questão da argumentação. Além de conhecer a estrutura, os documentos, a história e a arquitetura do palácio, esta turma de 2º e 3º anos do ensino médio puderam experimentar por um dia como funciona um tribunal do júri.
O feminicídio, ele acontece, aquela mulher se torna vítima daquele crime porque ela é mulher. Mas como assim? Ela tinha uma relação, no mínimo, abusiva com relação a um homem e que culminou no homicídio dela. Cada um interpretou um papel no que seria o julgamento de uma ré no caso do crime do Arvoredo. Com capa e crachá, eles atuaram como advogados de defesa, promotores do Ministério Público, juiz e jurados do Conselho de Sentença. E o desempenho foi aprovado por quem conhece este rito de cor. A gente percebe que eles têm bastante criatividade, conhecimento, claro, não se amoldam tanto aos termos, mas eles têm uma ideia, né, de como funciona. Eu acho que é importante porque é uma apresentação de uma instituição para jovens e adolescentes. O projeto oportuniza ainda que os jovens saibam onde ficam as sedes dos três poderes e conheçam a importância de eles estarem próximos, de trabalharem em harmonia, mas atuarem com independência. Nosso intuito é justamente de mobilizar essas questões de discussão de sociedade, de se entender num espaço como cidadão, de perceber os seus direitos e também a forma como eu me relaciono com os outros pares, né? E com as pessoas, enfim, com o que eu desejo para a sociedade de uma maneira geral. Então, é essa reflexão, esse entendimento do eu nesse todo que a gente compõe como sociedade e como o que a gente pensa como justiça, né? Que tipo de justiça a gente quer para a gente, para a vida da gente. Hoje foi o dia mais frio do ano aqui no Distrito Federal. Mínima de 7,5 graus. De olho nisso, o TSE doou cobertores e agasalhos para crianças em situação de vulnerabilidade. O repórter Rimac Souto conta pra gente como foi. Para uns, o verão é a melhor estação do ano. Eu prefiro o calor, porque eu tenho vários problemas respiratórios devido à época do frio. Um deles é a sinusite e a asma. Para outros, nem tanto. Eu gosto do frio, né? No meu caso, o calor anda me incomodando. Mas eu prefiro o frio, para dormir, para tomar uma sopa, para ficar quietinha, assistir um bom filme. Em se tratando de clima, todo mundo tem lá suas preferências. Afinal, são 4 estações. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, além da baixa umidade relativa do ar, os meses de junho e julho costumam ser os mais frios. E foi justamente com essa previsão que os servidores do Tribunal Superior Eleitoral fizeram mais uma campanha de arrecadação de agasalhos e cobertores para serem doados a crianças carentes. Essa é a 6ª edição da campanha do agasalho no TSE e nós pedimos sempre a colaboração dos servidores para que eles possam doar. Pode ser uma doação financeira ou podem ser cobertores, roupas. Os servidores doam e nós organizamos todas essas doações e trazemos então as instituições que serão ajudadas. No caso aqui a creche é uma delas, nós vamos também entregar em outra instituição na semana que vem. A creche Alecrim foi a escolhida pelos servidores do Tribunal Superior Eleitoral para receber os agasalhos e cobertores. A instituição fica na cidade estrutural, a 13 quilômetros de Brasília. Sem fins lucrativos, há mais de uma década, a creche atende a crianças de famílias em situação de vulnerabilidade social. Atualmente, são mais de 80 crianças assistidas e uma fila com mais de 500 na espera. Para Maria de Jesus, fundadora e coordenadora do projeto Alecrim, as doações são muito bem-vindas. Estamos muito honrados e agradecidos pelo TSE se comprometer de uma forma tão forte com um projeto de suma importância para a comunidade igual o nosso. Ter vocês aqui é um grande privilégio, é saber que do outro lado tem pessoas que poderiam estar fazendo outro tipo de trabalho e está voltando também a atenção pelos menos favorecidos. Isso é a coisa mais linda que tem, é ver uma criança feliz, né? No momento que a gente está vivendo de frio, né? Eu estava até preocupada que a gente estava demorando de entregar. E aí contribuir para aquecer essas crianças é muito lindo. E as crianças, claro, receberam os presentes com alegria e um caloroso abraço. Além das roupas e cobertores, teve exercício. Mas calma aí que não foi para esquentar do frio não, nem de matemática. Foi de cidadania. É que os futuros eleitores puderam votar de verdade na urna eletrônica em uma eleição simulada. E olha que teve até comemoração no anúncio do resultado. Esse óculos aqui, o futebol! Estão ganhando as meninas e ganhando os meninos! A experiência que eles carregam a partir do momento em que eles têm o contato com a urna
vai ficar para sempre na memória deles. A gente está preparando eleitores conscientes para o futuro. Bom, agora um lanchezinho, mais brincadeiras, carinho e na volta para casa a certeza de que o frio não vai ser problema. E o Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia e aproveite o seu fim de semana.